livro Filipenses, capítulo 1. Domingo anterior, comecei a falar sobre essa passagem aqui em Filipenses, mas nós estávamos sem luz por conta das obras aí da Eletropaulo, e eu não pude concluir essa mensagem. Eu vou fazer isso hoje, relembrando um pouquinho do que foi dito lá, e terminando, portanto, as explicações aqui que vão dos versículos 12 até o 26. Peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 26, que diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. As coisas não começaram bem para Paulo lá em Filipenses, vocês se lembram, lá nos Filipenses, lá em Filipos. Paulo, quando chegou lá, vindo da região da Ásia Menor, ele enfrentou uma prisão injusta. Tudo aconteceu quando ele libertou uma jovem pitonisa, adivinhadora, que tinha um espírito maligno dentro dela, e através desse espírito maligno, ela adivinhava, ela conseguia prever o futuro, e desse modo, ela dava muito lucro para os seus patrões. E quando o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito daquela jovem adivinhadora, eles, os donos, o processaram, entregaram às autoridades. E, consequentemente, Paulo foi preso. Mas lá dentro da prisão em Filipos, vocês lembram? Um homem foi convertido, o carcereiro. E foi convertido pelo testemunho do apóstolo Paulo. Lembram-se? Paulo e Silas presos lá no tronco, meia-noite. O que eles estavam fazendo lá, meia-noite, presos no tronco, se lamuriando, chorando e dizendo: não deu nada certo, onde está Deus que não nos ajuda, que não nos abençoa? Era isso que eles faziam lá, presos no tronco à meia-noite? Reclamavam da vida, estavam colocando a culpa em alguém. A Bíblia diz que eles louvavam, diz que eles cantavam louvores a Deus. Ora, qualquer pessoa ao ver isso ficaria espantado.
2 homens presos num tronco, meia-noite, chicoteados, cheios de vergas. Deviam estar chorando e reclamando da vida de todo mundo. No entanto, estavam lá louvando a Deus e cantando louvores. O apóstolo Paulo experimentou em Filipos, desde o início, essa mescla de alegria e sofrimento. E um sofrimento que muitas vezes conduz para a alegria. Um sofrimento que, por sua vez, se torna uma grande alegria. Essa foi a experiência de Paulo na cidade de Filipos, quando ele plantou a igreja lá. A igreja para a qual ele está escrevendo agora, essa carta que nós lemos. Alguns anos depois, ele está escrevendo essa carta porque ele não pôde ir até lá para dizer pessoalmente aos filipenses as coisas que ele queria dizer. Então ele escreveu, mas como nós já sabemos, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E na verdade ele escreveu uma carta para agradecer a igreja de Filipos, porque o pessoal lá de Filipos ficou sabendo que ele estava preso. Então mandou uma oferta para ele, provavelmente roupa, comida, talvez dinheiro também. A igreja se uniu lá, mesmo sendo uma igreja pobre, bastante pobre, essa igreja se uniu e mandou uma oferta para Paulo, que estava na prisão lá em Filipos, lá em Roma, de Filipos para Roma. Quem foi levar a oferta? Um homem chamado Epafrodito. Epafrodito foi o homem que mandou, ou seja, foi o homem que levou a oferta da igreja. Mas quando Epafrodito chegou lá em Roma para levar a oferta, ele quase não conseguiu nem achar o apóstolo Paulo, porque ninguém sabia onde é que ele estava preso, mas onde? Parece que nem as autoridades sabiam direito onde que o apóstolo Paulo estava. E ele foi parar na prisão, Paulo, em Roma, porque ele havia apelado para César lá na Judéia. Lembram-se que ele foi preso lá pelos judeus, foi acusado, tinha testemunhas já lá tentando incriminá-lo. E aí ele, como era um cidadão romano, disse: bom, eu não quero ser julgado aqui na Judéia, eu quero ser julgado em Roma, eu apelo para César. E Paulo pensava que isso talvez fosse ser vantajoso para ele, mas acabou não sendo, porque ele foi para Roma, então, e por alguma razão desconhecida, ele não foi julgado imediatamente. Por alguma razão desconhecida, ele ficou 2 anos preso lá em Roma, numa prisão romana qualquer, em algum lugar muito imundo, muito provavelmente sujo, muito obscuro. Lá ele ficou 2 anos esperando, ou seja, as coisas não estavam muito bem da perspectiva humana. Ele preso, o evangelho então não estava mais sendo pregado daquela maneira, como ele podia fazer antes. Ele recebe então notícias de Filipos, ganha a oferta dos filipenses, mas também recebe a notícia de que as coisas não estão bem em Filipos, porque a igreja está com problemas. Divisões, pessoas introduzindo falsos ensinos dentro da igreja, gente desanimada, até pelo próprio exemplo de Paulo. Paulo está preso, ele não é o homem de Deus aqui neste mundo, ele não é um apóstolo, como que ele pode estar preso? Isso, por certo, causava um desânimo em muitos crentes. Então, tendo todas as razões do mundo para estar desanimado, tendo todas as razões do mundo para estar profundamente entristecido, ele escreve uma carta para falar de alegria, para falar de regozijo, para falar de felicidade verdadeira. E aí a nossa pergunta já anteriormente foi: como pode alguém, numa situação dessas, nada confortável, nada promissora, numa incerteza total, porque ele ficou 2 anos preso em Roma sem ser julgado, lá num calabouço, lá em alguma masmorra da cidade de Roma, a expectativa não era nada boa, era assim: poxa, se me deixaram 2 anos aqui, quando eu vou ser julgado, então vou ser morto. Ele realmente tem isso na sua mente, a possibilidade de que ele vai ser morto. A qualquer momento. A qualquer momento. Recentemente um pastor lá no Irã, também ficou preso muitos dias, foi acusado
Por fim, notícias vieram de que ele foi libertado, Youssef, né? Que foi libertado das acusações que havia contra ele lá no Irã, um país fechado para o Evangelho. O apóstolo Paulo não sabia se ele ia ser liberto ou se ele ia ser morto. E mesmo assim, diante de tantas incertezas, ele escreve uma carta para os filipenses dizendo: sejam alegres, sejam pessoas cheios da alegria de Deus, exultem, regozijem-se. E aí nossa pergunta é: qual é o segredo? Se nós tantas vezes, enfrentando nenhum tintim, nenhum triz disso que ele enfrenta, já ficamos desanimados, entristecidos, cabisbaixos. Se nós muitas vezes, até tendo uma vida de um certo conforto, talvez não o que a gente gostaria, mas um certo conforto, uma certa facilidade, mas não aquilo que nós queríamos, já ficamos desanimados, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado, ó vida, ó azar, né? Já ficamos nessa sensação de nada funciona, tudo está ruim. Qual o segredo? Como encontrar alegria em meio às incertezas da vida? É isso que eu quero falar nessa noite, à luz do que o apóstolo Paulo nos ensinou, porque ele aprendeu a encontrar alegria verdadeira, mesmo em meio às incertezas e às tribulações e aos tormentos que ele enfrentou. E aí naquele estudo passado, eu lembro que eu enfatizei apenas o primeiro ponto, que foi aquilo que ele demonstra aqui no início desse texto, que ele fala basicamente o seguinte, que ele aprendeu que Deus sempre tem um bom propósito ao permitir o que Ele permite que aconteça conosco. Ele sempre tem um bom propósito. E então o que fez Paulo? Ele tentou encontrar esse bom propósito. Ao invés de ficar olhando para o que está ruim e aumentando o que está ruim, ele procurou ver o que havia de bom naquilo tudo. E veja, essas são suas palavras, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, fiquem sabendo de uma coisa, de que as coisas que me aconteceram, que coisas? Eu fui aprisionado na Judéia, eu fui acusado falsamente lá, eu apelei para César, me mandaram para Roma, eu estou aqui numa prisão já faz quase 2 anos, ninguém nem sabe onde é que eu estou, no fundo aqui dessa masmorra, desse calabouço. Essas coisas que me aconteceram. Ele fala, as coisas que me aconteceram. Quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Qualquer pessoa no lugar dele estaria pensando assim, não deu nada certo, está tudo ruim. Mas Paulo, porque aprendeu o segredo da felicidade, da alegria, no meio das tribulações da vida, entendeu que é sempre preciso buscar o que Deus entender, o que Deus está fazendo de bom, mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio ao que está ruim. E foi isso mesmo que ele disse, olha, estou preso, é verdade, estou preso, mas os pretorianos estão ouvindo a palavra de Deus. Os pretorianos eram uma classe de soldados romanos, muito armados, muito fortes, muito valorosos. Aparentemente, esses pretorianos eram os guardas da prisão onde ele ficava. Provavelmente esses pretorianos usavam aquela armadura, que um dia Paulo também, provavelmente, porque estava olhando o pretoriano lá na frente da cela onde ele estava, ele começou a ver aquela armadura daquele soldado e disse assim, temos uma armadura melhor do que essa. Vamos vestir a armadura de Deus. Esse escudo aí desse soldado é bom, mas tem um melhor, o escudo da fé. Essa espada dele é boa, mas tem uma melhor, a espada do Espírito. Essas botas que ele usa aí são muito boas, mas tem botas melhores, são os calçados que dão firmeza na preparação do Evangelho da paz. Esse capacete dele aí, todo enfeitado, aquelas plumas, tem um muito melhor, é o capacete da salvação. Provavelmente, veja, ele estava preso, mas olhando aquele homem, descreveu a armadura do cristão inspirado pelo Espírito Santo. Ao invés de ficar olhando para as coisas ruins e negativas e tentando ver o que está errado e aumentando o que está errado, por que não tentar ver
o que há de bom, o que Deus tem feito, o que Deus tem operado, o que Deus tem realizado. É claro que isso não significava ficar de braços cruzados, porque se ele ficasse de braços cruzados não ia acontecer nada. Então ele próprio estava sendo instrumento disso, porque ele falava para os pretorianos: bom dia, seu pretoriano, o senhor chegou aqui hoje pela primeira vez? Eu já te falei sobre Jesus. No dia seguinte, hoje é o senhor que está aqui me vigiando, né? Eu sou um cara muito perigoso, pode ver. Parece que eles haviam confundido Paulo com algum tipo de criminoso, porque para colocar ele numa prisão tão difícil de achar, com um soldado na porta, talvez estivesse pensando que ele era um homem muito perigoso. Paulo dizendo: mas eu vou falar para vocês daquele que me salvou, que um dia eu estava indo para Damasco, para prender um monte de cristão, mas ele apareceu perante mim. É isso que motivava esse homem, e é por isso que ele encontrou a alegria mesmo em meio às incertezas da vida, porque ele não escreveu à toa aquele versículo de Romanos capítulo 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não era teoria para o apóstolo Paulo, isso era prática na vida dele. Entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo pensava assim: eu amo a Deus, então tudo o que acontece comigo não é aleatório, não escapou do controle de Deus, não fugiu das suas mãos. O que está acontecendo comigo tem propósito, tem razão, e boa razão, porque coopera para o bem. É isso que diz o texto que ele escreveu aos Romanos, onde ele estava preso em Roma. Portanto, meus irmãos, o segredo para encontrar a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira, em meio às incertezas da vida, é, antes de tudo isso, crer, confiar, compreender, com a mente e com o coração, que nada acontece por acaso, que tudo que Deus permite na minha vida tem propósito, e propósito bom. Mesmo que eu não consiga ver isso agora, e às vezes consegue ver. Procurar ver o que há de bom, e olhar menos e fixar menos naquilo que está ruim. Um outro ponto positivo que ele disse foi: olha, eu não estou mais conseguindo pregar o evangelho porque eu estou preso, mas isso fez muitas pessoas começarem a pregar o evangelho também. Ele ficou sabendo disso, então ele disse: bom, é bom. Eu não sou o dono do evangelho, se eu não posso pregar, Deus vai levantar outros. É uma confiança nos propósitos soberanos e benéficos de Deus. Mas adiantando um pouco o assunto, até porque nós queremos ainda ver mais 3 lições dessa passagem a respeito de como encontrar a alegria verdadeira, mesmo em meio às turbulências, às tribulações da vida. Então continue lendo aqui comigo agora a partir do versículo 19, até porque considero já ter falado dos versículos anteriores naquele outro estudo que nós tivemos. O verso 19 ele diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo aqui? Qual é a base da sua alegria, além do fato de entender que tudo o que acontece com ele, ou acontece comigo, tem um propósito benéfico de Deus para a minha vida? É justamente entender que eu também preciso ter esse propósito. O propósito de glorificar a Deus, de engrandecer a Deus, ou engrandecer a Cristo, aconteça o que acontecer. Olha o que ele está dizendo aqui, veja como há uma tensão aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Por um lado está dizendo o seguinte: irmãos, eu estou assim muito esperançoso de que eu vou ser libertado. Muito esperançoso de que vocês estão orando por mim.
e daqui a pouco vai haver um julgamento aí, e eles vão me inocentar, e eu vou voltar, e vai dar tudo certo. Essa é a esperança dele, até por isso que ele apelou para César lá. Ele não tinha feito nada de errado, ele não era um criminoso, ele não era um bandido, ele estava preso lá por razões políticas. Então ele tem a esperança de ser libertado, tem a esperança de que Deus vai agir e vai libertá-lo. Mas por outro lado, ele também entende que é possível que Deus não faça isso. E que é possível que ele seja morto. Irmãos, o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: Paulo não tem uma visão simplista de Deus. Ele não tem uma visão limitada de Deus, uma visão simplista. O que eu quero dizer com isso? Qualquer outra pessoa, talvez menos experimentada nas coisas de Deus, pensaria assim: Deus tem a obrigação de me ajudar. Deus tem a obrigação de me libertar. Eu faço tudo por Ele. Eu gastei minha vida por Ele. E agora eu vim aqui para Roma, estou preso e tal. Claro que Deus vai libertar. Isso é uma visão simplista de Deus. Uma visão limitada de Deus. Sabe, como se Deus tivesse que fazer o que eu quero. Como se Deus fosse obrigado a me socorrer sempre, a me atender sempre, fazer a minha vontade sempre. Muitas pessoas se relacionam com Deus com essa perspectiva e nunca serão verdadeiramente felizes em Deus desta maneira. Porque não o compreendem, porque não o entendem, porque idealizaram, porque criaram um Deus para si mesmo, que é, na verdade, uma espécie de um servo que faz tudo, ou tem que fazer tudo o que elas querem. A visão de Paulo não é simplista. Ele não está pensando assim: agora Deus vai ter que me livrar daqui. Ele está pensando assim: eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que engrandecer a Cristo, quer através da minha vida, ou seja, se Ele me livrar, quer através da minha morte, ou seja, se Ele não me livrar. É isso que ele diz no versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É isso que eu chamei aqui da tensão que há nessas palavras. Por um lado, há um anseio, a fé, a expectativa de ser libertado. Orem por mim, que eu seja logo julgado e seja absolvido e possa voltar para vocês. Ele crê nisso, ele confia nisso, ele espera por isso, mas ele não faz, ele não obriga a Deus, entre aspas, a ter que fazer isso. Ao contrário, ele entende o seguinte: eu é quem preciso engrandecer a Deus através da minha vida. Se eu viver, minha vida tem que engrandecê-lo. Se eu morrer, minha morte tem que engrandecê-lo. Isso é ter uma visão maior de Deus. E é isso que tira um peso das nossas costas muitas vezes. Daquela opressão, daquela religião dos nossos dias, que põe sobre os crentes, sobre os fiéis, uma prerrogativa que eles não têm, que é a prerrogativa de ditar o próprio destino, que é a prerrogativa de decretar o próprio destino, ou até mesmo na insanidade do fanatismo religioso de exigir coisas de Deus mediante uma suposta fé, que na verdade é fanatismo e não uma fé verdadeira. Aí é lógico que quando não acontece aquilo que se pediu, vem o quê? A
frustração. Vem o sentimento de que talvez nem exista Deus. Por uma razão muito simples, não compreendeu. Numa igreja, há um tempo atrás, os pastores estavam falando muito em ressurreição, que os sinais que Jesus fazia, todos acontecem hoje também, e insistiam muito nisso. E um jovem morreu na igreja. E as pessoas, acho que foi um acidente ou algo parecido, e as pessoas não aceitavam de jeito nenhum isso. Ele vai ressuscitar, e alguém teve uma profecia lá, ele vai ressuscitar. Ficaram acho que 3 dias lá, sem deixar enterrar o jovem, orando, e gritando, e clamando, vai ressuscitar. Não ressuscitou. E não é que não ressuscitou porque Deus não possa ressuscitar. Porque Ele não disse que vai ressuscitar todo mundo agora. A ressurreição está reservada para nós no futuro, quando todos ressuscitarão. E não mais para morrerem de novo, porque hoje ressuscitar só adiaria a morte. Mas a ressurreição gloriosa, não porque Deus não possa fazer, simplesmente porque Ele não tem esse propósito. Qual é o propósito de Deus? É esse o ponto do apóstolo Paulo. Eu vou viver, então eu vou glorificar a Deus. Eu vou morrer, então eu vou engrandecer a Cristo através da minha vida. Lembram dos 3 jovens de Babilônia diante do grande Nabucodonosor e a fornalha na temperatura máxima esperando por eles? E o grande Nabucodonosor diz assim: vou dar uma segunda chance para vocês. Vocês não se prostraram antes lá quando viviam, né? Acho que vocês estão meio surdos, não ouviram tocar os instrumentos, tocar tudo de novo. Olha que tocar de novo, agora só vocês aí, só vocês 3 aí vão ter a segunda oportunidade. O pecado sempre nos dá a segunda oportunidade. Não tenha pressa não. Resistiu uma vez, não pense que é para sempre. Daqui a pouco ele vem de novo e diz: mais uma vez, sua chance outra vez de pecar. E se vocês não se prostrarem agora da segunda vez, olha, vocês sabem que vocês vão lá para a fornalha. E qual é o Deus que vai livrá-los? Foi isso que o Nabucodonosor disse. E o que disseram aqueles 3 jovens? Muitos crentes hoje diriam o seguinte: Deus vai nos livrar porque Ele tem que nos livrar. Deus vai nos livrar porque nós vamos assim, orar e o fogo vai apagar. Ou nós vamos determinar que o fogo apague. Nós vamos decretar em nome de Jesus que o fogo vai apagar. Mas o que disseram os 3 jovens? Disseram assim: o Nabucodonosor é o seguinte: se o Deus em quem nós cremos quiser nos livrar, Ele vai fazer isso. E você não vai poder fazer nada. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. E se não, se Ele não quiser, fica sabendo de uma coisa, Nabucodonosor: não é por isso que nós vamos nos ajoelhar diante da sua estátua. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé verdadeira. Se o Deus que nós cremos quiser fazer um milagre estrondoso, Ele vai fazer. E nós vamos glorificá-lo por isso. Se Ele não quiser fazer, nós vamos glorificá-lo mesmo assim. E não vamos nos voltar contra esse Deus, tendo o propósito de engrandecer a Cristo, aconteça o que acontecer. Em terceiro lugar, e é isso que ele vai destacar aqui a partir do versículo 21, quando ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
Essa frase aqui. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor. Terceiro segredo aqui da alegria do apóstolo Paulo. Como ele encontrou a alegria verdadeira, mesmo em meio às incertezas e tribulações da vida, entendendo que Deus não tem improvisos. Entendendo que Deus não permite ações aleatórias. Ao contrário, Ele age em nossa vida e conduz tudo para um propósito bom. Crer na soberania de Deus. Entender que eu tenho a responsabilidade de engrandecê-lo pela minha vida ou pela minha morte. Se as coisas vão bem ou se as coisas vão ruim. Mas sempre lembrando, em terceiro lugar, sempre lembrando, nunca esquecendo que existe algo incomparavelmente melhor, que sempre para nós os cristãos haverá algo incomparavelmente melhor. Ele está falando do quê? Falando do céu. Sim, o céu que anda esquecido na maioria das pregações modernas. O céu que ninguém mais quer saber dele. Que todo mundo está interessado só na terra, só nos bens materiais, só no emprego de chefe, só na conta bancária. O céu que todo mundo esqueceu, mas que é a razão pela qual Jesus Cristo veio a esse mundo, para nos tornar aceitáveis no céu. Sabe qual é o problema de muitos cristãos, meus irmãos? Eles se esqueceram do céu. Se esqueceram que há algo incomparavelmente melhor. Se esqueceram que o máximo que eu puder encontrar de alegria nesse mundo sempre vai ser nada comparado com o melhor. Incomparavelmente melhor. Sabe por que muitos cristãos são infelizes? Não é porque estão presos, porque a maioria não está preso. Não é porque tem algemas nos braços, porque a maioria não tem algemas nos braços. Não é porque passam fome, porque a maioria não passa fome. Até tem um bom trabalho, às vezes um bom emprego, às vezes até tem uma condição financeira bem confortável, mas mesmo assim não são felizes, não são alegres, sabe por quê? Se esqueceram do céu. Se esqueceram do incomparavelmente melhor. Os poetas cristãos antigos falavam muito, poeticamente falando, que todo cristão verdadeiro tem uma saudade do céu. Já ouviu falar disso? Uma saudade do céu. Mas como é que eu tenho saudade se eu nunca fui lá? Né? Você fica pensando, como é que eu posso ter saudade se eu nunca fui lá? Mas é mais ou menos assim, olha. Eu fui feito uma nova criatura, isso que a Bíblia fala. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Ou seja, eu sou uma criatura nova feita para viver no céu. Na verdade, no novo céu e na nova terra, que ainda vai demorar um tempinho para ficar pronto. O Espírito Santo que está em mim, que habita em mim, é o Espírito Santo. Daquele tempo perfeito de santidade, não há mais pranto, nem dor, nem morte, coisa alguma ruim. Então, intimamente, há algo dentro de mim, algo grande, grandioso, que não se contenta com esse mundo. Não se contenta com esse mundo. Vou ser sincero. Se isso não faz sentido para você, talvez você não seja um convertido de verdade. Eu tenho que ser sincero quanto a isso. Porque só tem essa saudade do céu quem é verdadeiramente convertido. Quem já experimentou esse algo mais. Quem sabe que existe isso daqui,
o morrer é lucro. Quem sabe que tem isso aqui, um incomparavelmente melhor. Só quem já foi de fato renascido em Cristo, quem nasceu de novo, foi regenerado, entende o que eu estou falando. Se você não entende isso, eu o aconselho urgentemente a se arrepender dos seus pecados, a confessar diante do Senhor os seus pecados, a orar a Cristo, a orar a Deus, pedindo que Ele conceda a fé verdadeira, conversão verdadeira, se você não tem esse anseio no seu coração pelo céu, se você não tem esse anseio por esse incomparavelmente melhor, então você precisa ainda experimentar o novo nascimento, a conversão verdadeira. Queridos, o crente, o cristão, estou falando do convertido mesmo, mas que se entrega a esse mundo e que vive só por ele, jamais será feliz. Pode ter tudo: dinheiro, fama, prazeres, reconhecimentos, nunca será feliz. Por quê? Porque todo crente verdadeiro, todo cristão que já nasceu de novo, sabe que esse mundo não basta, que essa vida não basta, não é suficiente, é muito pouco, e não se pode comparar. E é assim também que ele lida com o sofrimento, porque é o que Paulo fala em Romanos 8, quando ele diz assim: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória. Também a saudade do céu nos ajuda a diminuir a dor dos sofrimentos do tempo presente. Não porque dói menos, continua doendo igual, mas dói menos em comparação com isso que ele está dizendo aqui, o incomparavelmente melhor. Mas apesar disso tudo, o cristão não é um suicida. E aí é que é uma coisa paradoxal, ele não quer morrer. Se o sujeito quer morrer, outra marca de que está faltando algo essencial na vida da pessoa. O cristão verdadeiro, embora saiba de que há algo incomparavelmente melhor, que é estar com Cristo, e ele anseia por isso, mas por outro lado, ele quer viver mais, mas não para uma vida vã, não para uma vida vazia, não para uma vida à toa. Ele quer viver mais para isso aqui, veja aí, versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, qual é o quarto segredo da alegria que Paulo encontrou em meio às incertezas da vida? Ele sabe para que ele vive. Ele sabe a razão da sua vida. Ele não tem uma vida vazia, à toa, sem sentido, sem propósito. Ele tem uma missão a cumprir aqui neste mundo. Sabe por que muitos cristãos não são felizes? Embora talvez tenham dinheiro, embora talvez tenham até uma boa família,
embora talvez tenham uma boa igreja, mas mesmo assim não são felizes, eu digo para você, não tem missão. Não tem missão. Não sabem para que servem. Não sabem o que estão fazendo, porque que Deus os deixou aqui. Qual é a sua missão? Conquistar coisas para você mesmo? Nunca será feliz assim. Porque está indo contra o Espírito Santo. Qual é a sua missão? Acumular bens? Conquistas? É isso? Você vive para isso? Nunca será feliz dessa maneira. Se você é um cristão verdadeiro, eu estou falando com cristãos verdadeiros. Nunca será feliz dessa maneira. Vai sempre faltar algo muito importante para você. Olha o que Paulo está dizendo. Para mim era muito melhor morrer e estar com Cristo, é incomparavelmente melhor, mas eu quero ficar. Que enquanto eu ficar aqui eu posso ajudar vocês a progredirem. É isso que ele fala no final do versículo 25. Estou certo, permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo, e alegria, e regozijo da fé. Muitos na igreja, adolescentes, que vivem para o mundo, pensando que serão felizes dessa maneira, só encontrarão infelicidade nessas coisas. Acorde enquanto é tempo. Há muitos jovens perseguindo o vento, correndo atrás do vento, uma vida vazia, pulando de prazerzinho em prazerzinho, de uma sensaçãozinha boa aqui e de outra lá, nos barzinhos da vida, nas baladinhas da vida, nas cervejinhas da vida, achando que serão felizes dessa maneira, nas imitações do mundo, nas modinhas do mundo, achando que serão felizes desta maneira, e só encontrarão infelicidade, desespero. Há muitos pais deixando seus filhos adolescentes fazerem tudo o que querem. Espere alguns anos. Suas lágrimas serão à toa. Daqui a alguns anos. Há muitos adultos, homens, mulheres, parecendo uma vida respeitável por fora, mas tão vazios quanto. Porque não tem saudade do céu. E porque não tem uma missão aqui na terra. Porque o único modo de encontrar a felicidade verdadeira em meio às incertezas da vida é tendo uma mescla de saudade do céu e missão aqui na terra. Eu tenho algo a fazer por Cristo aqui neste mundo. E eu preciso buscar fazer isso para a glória de Deus. Queridos, nós cristãos não somos mais felizes nem quando somos ricos, nem quando somos pobres, nem quando honrados, nem quando desonrados. Nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E isso é possível, isso é
real. Isso não é uma alienação. Isso é real. Isso é possível. Mas examine a sua vida. Primeiro de tudo, examine. Eu sou crente? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Não estou perguntando se você ou se eu somos membros de uma igreja, não é isso. Estou perguntando eu sou crente? Eu creio de verdade em Jesus Cristo? Eu sou convertido? Eu já nasci de novo? Essa é a primeira pergunta. Não haverá felicidade sem isso. Então, se sim, todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não de todo mundo. Dos que amam a Deus. Então, tome um propósito de engrandecer a Cristo, quer na vida, quer na morte. No conforto ou no desconforto. Lembre-se, bom, o melhor é depois, está por vir. Não troque o céu pela terra. O incomparavelmente melhor é o que está reservado para nós, não é o que eu posso conquistar aqui. E lembre-se de viver uma vida com um propósito, com uma missão. Que missão? Falar de Cristo para as pessoas. Mesmo um Paulo preso lá na cadeia, onde parece que não teria essa possibilidade, lá está ele falando para os pretorianos e para todo mundo que passa por aí. Essa é a missão que Deus nos deu. É assim que nós glorificamos a Cristo, falando dele, mas não só falando, vivendo por ele. Vivendo e falando dele para todo mundo. Fazendo isso, não vai faltar alegria na sua vida. Em qualquer situação que você passar. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Você, lá do seu coração, com Deus nesse momento. Fale o que tem que ser falado. Só você sabe. Quais são as palavras que do seu coração você deve dizer a Deus agora. Mas fale alguma coisa, não fique calado. Fale alguma coisa para Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, que a verdadeira alegria, que é um dom do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, possa estar de tal maneira arraigada em nosso coração, que em qualquer situação que vivamos, nunca a percamos. Ao contrário, que ela seja um combustível, um instrumento fortalecedor da nossa fé, ao mesmo tempo em que ela também se fortalece pela nossa fé. Para que nós possamos, Senhor Deus, viver como cristãos verdadeiros, no meio dessa era de trevas, e dessa geração pervertida e corrupta, na qual nos encontramos, para que possamos aqui brilhar como luzeiros neste mundo, para que assim também no dia de Cristo, nada disso tenha sido em vão. Não tenha sido em vão que nos reunimos todos os domingos aqui. Não tenha sido em vão que tenhamos ouvido tantas vezes a Tua palavra. Para que seja naquele dia, ó Deus, mais um motivo para nos gloriarmos somente em Cristo Jesus. Abençoe o Teu povo aqui nessa noite, em especial aqueles que estão aí, ó Deus, mendigando
as migalhas do mundo. Especialmente sobre esses, ó Pai, que estão mendigando as migalhas do mundo, pensando que assim serão alegres e felizes. Para que Tu, ó Deus, os mostre o erro de atitudes assim. E possam recorrer ao único Deus doador da alegria verdadeira, para experimentar em toda a vida e através da morte quando chegar, o engrandecimento de Cristo, para a glória, para a honra do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.